Mais uma derrota para a conta do Manchester United, derrota por 3-1 contra o Brighton, e nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho a respeito desse jogo com vocês. Vamos lá então, primeiro comentar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nas análises individuais, beleza? Primeiro gol do jogo foi marcado logo no inicinho da partida, veio um lançamento longo para o Mitoma nas costas do Mazraoui. Ele dá o passe para o Minté, que só completa e faz o 1-0. O Brighton estava bem superior no jogo por grande parte da partida e nesse início de jogo mais ainda. Acaba que o United foi aumentando essa pressão sem bola mesmo, subindo as linhas, buscando retomar a posse. Logo na saída de jogo do Brighton, acabou que teve um erro nessa saída de jogo. O Zirkzee recebe um passe dentro da área. O Baleba faz um pênalti de certa forma desnecessário, porque o Zirkzee estava cortando para o lado. Dava tempo do Verbruggen fechar o ângulo, chegar mais alguém na cobertura. O Baleba foi meio afoito e fez o pênalti. O Bruno Fernandes bate bem e faz o gol de empate. Vai para o segundo tempo. Sai o gol do Mitoma em um cruzamento do Mité, né? Então, o primeiro gol da partida é um passe do Mitoma para o Minté. O segundo gol da partida é um passe do Minté para o Mitoma. Então, os dois pontas do Brighton bem ativos, cada um com um gol e uma assistência diretamente um para o outro. Então, o cruzamento do Minté, ele que é canhoto, joga pela direita, então ele corta pelo meio, cruza na segunda trave e o Mitoma faz 2-0. Já na reta final da partida, um cruzamento ruim do Marte, que tinha entrado no lugar do Minté. O Onaná, e cara, aí quando a fase é ruim do clube, todo mundo é afetado. É um lance que normalmente o Onaná defenderia com certa tranquilidade. Um cruzamento para literalmente ninguém. O Onaná pega a bola e acaba soltando. E aí o Rutter chega finalizando e faz o 3-1, fecha o caixão com esse terceiro gol do Brighton. Isso que ainda teve um gol anulado, né, do João Pedro. Então, ficou 3-1, mas se fosse para ter outro placar, não seria 3-2, seria 4-1 Brighton, justamente por ter tido até um gol anulado, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro o lado do United, que foi o mandante. Começando pelo gol, o Onaná. Cara, o Onaná é um dos melhores goleiros do mundo no quesito sair jogando. Ele nessa saída de jogo é realmente muito bom, bem acima da média. Mas tem esses altos e baixos, assim como já era o De Gea, quando era goleiro do United. E nesse terceiro gol isso daí ficou muito nítido, né? É um lance que não tem como você falhar dessa forma. Em um jogo que o time não tá bem, de certa forma o United acha o seu gol em um pênalti e um erro de saída de jogo do Brighton e fica vivo na partida. E aí você não pode ter esse tipo de erro individual como o Onaná teve. Mesmo com o United mal no jogo, perdendo por 2-1, dava para você achar um golzinho, empatar ou até mesmo virar, tá bom? Futebol é muito imprevisível. Mas com esse terceiro gol do Brighton, fechou o caixão e não deu mais chances para o United. Então, querendo ou não, o Onaná foi vilão na partida. Na linha de defesa, essa linha de defesa aqui teve a ausência do Lisandro Martinez, jogou o Iorô por esse lado esquerdo. E o Iorô, ele é bom, mas eu enxergo que o Lisandro Martinez está mais consolidado nesse time. Deixa eu ver se ele estava como opção. Tava como opção no banco. E aí, pra mim, é um erro do Rubem Amorim. O Lisandro vinha sendo, na minha visão, um dos melhores jogadores do United desde que o Rubem Amorim assumiu. Então, cara, tira o Maguire. Tira o Maguire. Coloca o Iorô pra fazer essa saída central. O Lisandro pela esquerda, o Delite pela direita. Ou até mesmo tira o Delite e coloca o Iorô pro lado direito. Mas o Lisandro Martinez dos zagueiros é o que vive o melhor momento do United. Então não faz sentido tirar ele desse time. Acabou que saiu do time justo nesse lado esquerdo defensivo. Saiu o cruzamento para o segundo gol, saiu o primeiro gol, saiu o cruzamento para o terceiro gol. Tudo nessas costas desse lado esquerdo. Os alas, dessa vez a utilização do Massaui e do Dalot. No jogo passado contra o Southampton tinha sido a utilização do Dalot de um lado e do Amad Diallo, né, que ele jogou nessa linha mais avançada, que é o padrão dele, mas no jogo anterior contra o Southampton, que é a pior equipe da NBA, da Premier League, o Amad Diallo jogou como ala e o Garnacho jogou mais à frente, então você potencializou o seu poder ofensivo. Acaba que fica nítido que ele só foi utilizado porque era o Southampton. Então, quando enfrenta um adversário mais difícil, volta pro padrão de ter dois laterais, tá bom? O Mazraoui não foi bem, o Dalot também não. No meio de campo, o Ugarte e o Mainu.
O Gart discreto, o Mainu também. Nenhum dos dois fez um bom jogo. Mais à frente, o Bruno também, tentando decidir sozinho em vários momentos no segundo tempo, perdendo a posse. O time, no geral, bem bagunçado do United. Esse time do Brighton mostra que tá bem mais pronto. O Diallo, cara, o Diallo se tornou peça importante desse time do United. Talvez seja hoje o principal jogador desse time do United e talvez o que tenha mais confiança do Rubem Amorim. Eu diria que o Diallo e o Bruno Fernandes são os principais jogadores desse time do United hoje que não tem como tirar do time. Tanto é que os dois sempre jogam os 90 minutos. Mas o Diallo fez um jogo discreto. E mais à frente o Zirkzee. Cara, o Zirkzee foi ele que sofreu o pênalti. O Zirkzee se esforçou. Nessa comparação entre Zirkzee e Højlund, o Zirkzee tem mais qualidade técnica. Quando ele sai da área, ele consegue dar bons passes, consegue ter um drible melhor que o Højlund. No potencial físico, infiltrar, atacar a defesa, encontrar os espaços sem bola mesmo, o Højlund é melhor. Ele tem um potencial físico melhor do que o Zirkzee. E aí vai dar a escolha do Rubem Amorim. Quando jogou os dois juntos, o United ficou na roda contra o Newcastle, que o Zirkzee saiu inclusive no primeiro tempo. Então nesse teste com os dois juntos deu errado, que foi quando não tinha o Bruno Fernandes e o Zirkzee jogou mais recuado. Então ele fica nessa dúvida. Se ele quer um cara com mais capacidade técnica e de criação, ele vai com o Zirkzee. Se ele quer um cara para atacar mais as costas da defesa, um cara que fica mais próximo do gol, que tem mais o faro do gol, ele vai com o Højlund, tá bom? Então os que entraram, entrou o Højlund no lugar do Zirkzee, entrou o Garnacho. Acho que foi no lugar do Mazraoui. Não, foi no lugar de um dos meio-campistas. E aí o Bruno Fernandes veio para essa linha mais defensiva. O Antony entrou aí sim no lugar do Mazraoui, né? E aí o Diallo fez essa ala e o Antony mais à frente. Essa é uma utilização que eu acho interessante. Seja com o Diallo e Garnacho ou o Diallo e Antony. O Antony que tá quase fechado com o Betis, é o que está sendo especulado pelo menos. Mas aí a gente já percebe a desorganização do United. Já está praticamente fechado, segundo notícias. O Antony com o Betis. E uma das principais opções para mudar o jogo foi justamente o Antony. Então, assim, é um United que está perdido. Usa um cara, no dia seguinte é capaz de já negociar ele. Então, assim, é um United que parece que não sabe para onde vai. Aí tira do seu time a linha de defesa que já é fraca, toma gol todo jogo, você tira o seu melhor zagueiro. Assim, é um time bem bagunçado. O Rubem Amorim, de um Sporting espetacular, foi para um United que, porra, tá até pior do que o que era com o Ten Hag. Que era muito difícil imaginar isso, mas é o que tá acontecendo. O Garnacho tentou, mas não criou nada. O Antony também quase inofensivo. E o Collier é um moleque novo que entrou no meio de campo. Ele fez bem a função dele. Não é nenhum gênio tecnicamente, já dá pra perceber. Mas deu uma vitalidade boa nesse meio de campo. É um cara que tá dando o máximo para tentar agarrar a oportunidade. Tá bom? Indo pro lado do Brighton. O Verbruggen foi muito pouco exigido. Eu vou trazer as estatísticas daqui a pouquinho. Eu não me lembro de 3, 4 chutes a gol do United. Então daqui a pouco eu trago as estatísticas. Na linha de defesa, o Stupinha fez um grande jogo por esse lado esquerdo, um lateral muito ofensivo, tanto pelo Brighton quanto pela seleção equatoriana. Grande jogo. Pelo lado direito, o Veltman defensivamente, trazendo bastante segurança. A dupla de zaga, tanto o Van Hecke quanto o Lewis Dunk, muito bem. No meio de campo, o Baleba fez um pênalti desnecessário, mas quando chegava à frente dava perigo. O Ayari discreto. Os dois principais destaques, o Mitoma e o Minté, os dois pontas, cada um com um gol e uma assistência, entre eles, inclusive. Então, os dois muito bem no jogo, atacando as costas do Mazraoui, do Dalot, do Delite e do Iorô. Tá bom? Então, os dois muito bem na partida. Já vou adiantar aqui, para mim, o craque do jogo foi o Minté. Tá bom? Mais à frente, o Welbeck voltando de lesão, então ele, não, eu chegando ali 15, 20 do segundo tempo, já sai para a entrada do Rutter. E o João Pedro chegou a fazer o golzinho dele, mas estava impedido. Tá bom? Entrou o Lamptey, no lugar do Stupinhan, quando já tinha entrado o Antony, né? E até essa dobradinha de Antony e Diallo, coloca o Lamptey, que é o cara que defende melhor que o Stupinhan. Normalmente entra na lateral direita, mas entrou na esquerda justamente porque era momento só de se defender e segurar o placar do Brighton. O Solly Martin entrou no lugar do Minté, foi ele que cruza o Onaná na falha e saiu o gol do Rutter. O Inciso entrou na reta final, é um baita jogador, mas não tem muito espaço nesse time do Brighton. Se ele fosse jogar, ele provavelmente entraria no lugar do Mitoma. Ou se fosse jogar mais centralizado, no lugar do Welbeck ou do João Pedro. Tá? Mas o Inciso é muito bom jogador. Merecia ser titular em algum time, nem que ele saia do Brighton, mas enfim, é muito bom jogador. Principal jogador dessa geração paraguaia.
E o Rutter entrou no lugar do Welbeck, muito bom atacante, foi lá e fez o golzinho dele aproveitando o erro do Naná. Entrou também o Diego Gomes, meio-campista também paraguaio, que fez o gol na seleção brasileira, quando o Paraguai venceu de 1-0 nas eliminatórias, que entrou nesse meio de campo também, no lugar do Baleba. Então, é isso. De principais destaques, dos caras que vieram do banco, do lado do United, eu vou destacar o Collier, que é uma promessa, um moleque novo que entrou dando a vida, por mais que não tenha feito lá grandes coisas. Do lado do Brighton, eu vou destacar o Rutter, que entrou, fez gol, entrou muito bem, tá bom? Estatísticas, 10 chutes do United sendo 1 a gol, que nem eu falei. Que foi o gol, o Verbruggen não fez nenhuma defesa, cara. Então a pontaria é muito ruim. O United criou pouco e ainda errou o alvo. O Brighton criou pouco, mas foi eficiente. O Onaná não fez nenhuma defesa. Tudo que foi no gol entrou. 3 chutes a gol, 3 gols. Posse de bola, o United teve um pouquinho mais, principalmente por uma pressão na reta final do jogo, mas equilibrado o jogo inteiro. O Brighton, inclusive, tomando as rédeas da partida, grande parte do jogo. Faltas 13 a 12, cartões amarelos 3 a 3, escanteios 4 a 2 para o United. No geral, é um jogo que não teve muitas chances, que nem a gente viu aqui. Teve 4 chutes a gol na partida. Todos entraram. Nenhum dos dois goleiros fez alguma defesa. Então mostra que a eficiência foi boa, principalmente do Brighton. A cada 2 chutes, um entrava. Do United, uma pontaria muito ruim, né? A cada 10 chutes, só acertava um a gol. Enfim. Com esse resultado, o Brighton na nona colocação com 34 pontos. É a equipe que mais empatou na Premier League, com 10 empates, né? E o United em 13º com 32 pontos. Com 26 pontos. Cara, o United deu sorte que tem muita equipe fraquinha, tá bom? Então tem o Southampton, que é horrível. O Leicester, que não engrenou ainda com o Van Nistelrooy. O Ipswich Town, que, porra, em casa tomou 6 do City. O Wolves apresentou uma certa melhora com o Vitor Pereira, o Matheus Cunha, mas já vem de 2 derrotas de novo. O Everton que venceu, mas venceu do Tottenham. E hoje em dia qualquer um vence do Tottenham. O Tottenham, inclusive, a gente não tá falando tanto, mas faz uma campanha pior que a do United, que é quase impossível, mas tá conseguindo. Então, e o Tottenham tem um bom time, tá bom? Mas realmente a fase defensiva do Tottenham tá sendo horrível. Tomou 3 gols de um ataque que é talvez o pior da Premier League. Depois do Southampton, o Everton tem o pior ataque. E o Tottenham tomou 3 gols desse time, né? Só fez 18. Enfim. Então, Tottenham e United, duas das grandes decepções dessa Premier League, né? Enfim, no geral, é isso, tá bom? Craque da partida, que nem eu falei, pra mim é o Minter, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!